Olá, amigos. Deus abençoe a vida de cada um. Quero compartilhar uma palavra aqui com você, inclusive a palavra que eu compartilhei ontem no culto, né? Deixa eu tirar aqui essa notificação. Beleza, agora sim. Nesse momento eu me encontro aqui na igreja, né? Me encontro aqui na igreja nesse momento. E quero aqui compartilhar essa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 22 em diante. Tem também lá a mesma palavra que está lá em Marcos 8, 23, ou melhor, Mateus 8, 23 e também Marcos 4, 35 em diante. E essa palavra é o seguinte, que fala que eu vou ler o texto aqui, né, que fica bem melhor. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus em um barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe, primeira coisa, aqui Jesus ele estava em companhia dos seus discípulos. Discípulo é diferente de seguidor. Os seguidores, eles tinham ficado lá na outra margem. A multidão tinha ficado na outra margem. Mas os discípulos acompanharam Jesus. Então, primeira coisa que nós temos que entender, existe a multidão, existem os seguidores, existem os discípulos. E ainda existem os curiosos também, né? Então Jesus, ele entrou no barco, em companhia dos seus discípulos, e disse, passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Jesus, ele adormeceu, ou seja, devido ao cansaço, ele tirou um soninho ali no barco. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de alagamento. Chegando-se a ele, despertaram-lhe dizendo, mestre, estamos perecendo. Então veja só, as tempestades da vida, as lutas da vida, os vendavais, os problemas, as dificuldades, as situações complicadas, elas são inevitáveis de vir sobre nós. Vai acontecer, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, os vendavais da vida nos alcançam. A ventania da vida, as tempestades, as turbulências nos alcançam. Porém, o que vai ditar a saída ou a permanência é como que você vai agir e reagir às situações que estão lhe cercando. E eu quero dizer também para você que em toda tempestade, em toda situação complicada que vem sobre as nossas vidas, nós podemos tirar lições preciosas, nós podemos aprender algo com Jesus. Você sabe que o soldado ele vai para o exército, ele tem todo aquele treinamento ali no exército, mas ele só vai ser condecorado como um guerreiro no combate. Por exemplo, eu sou professor de arte marcial. Eu tenho todo o treinamento na academia. Mas eu vou receber uma medalha? Eu posso ser o campeão ou não só se eu entrar no ringue, no combate. Estou falando na questão da luta. Ou seja, as tempestades elas são até necessárias para que a gente possa colocar em prática aquilo que nós aprendemos com Jesus. E na tempestade, durante a tempestade, também aprender mais com o Senhor Jesus, com o nosso mestre dos mestres. E aqui,
Jesus foi com os seus discípulos e ele sabia que ia acontecer aquela situação. Então ele já foi para ali, se acomodou no seu cantinho, pegou no sono e sobreveio a tempestade. E quando Jesus está no barco com você, você tem a quem recorrer também. Você vê as pessoas às vezes por aí desesperadas, sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo dias difíceis aí de pessoas, até muita gente tirando a própria vida, sem saber o que fazer por causa daquele problema, por causa daquela situação que surgiu. Agora eu digo, se Jesus estiver no barco verdadeiramente desta pessoa, ela sabe a quem recorrer. Deus dá a direção a esta pessoa. E você vai entender mais lá na frente por que eu estou falando isso. Então, no momento da tempestade, os discípulos ainda não estavam preparados para enfrentar aquela situação. Eles foram assustados com aquilo, acordar Jesus. Ele falou, mestre, não se importa que a gente venha perecer, que a gente venha naufragar, que a gente venha morrer. E aí Jesus levanta e dá uma lição neles, ensina algo para eles. Chegaram e despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, olha o que Jesus fez, repreendeu o vento e a fúria da água. Como que você está usando a sua palavra? Para abençoar ou para amaldiçoar? Nós temos visto pessoas que elas só chegam para você com palavras negativas. Ela só chega para você dizendo que não vai dar certo. Ela chega para você dizendo que o país está acabado. Ela chega para você dizendo que tudo está caro. E o que ela está fazendo para mudar a situação? Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Eu lembro do tempo que a pandemia estava bem alta mesmo. E aqui na igreja, quando a gente estava liberado, né, para fazer os cultos, eu lembro da pastora sempre que tinha oportunidade, ela já pegava o microfone e falava, tá repreendido toda essa pandemia, em nome de Jesus, essa pandemia já passou, em nome de Jesus. E isso eram palavras proféticas. Ela falava, olha, não vai atingir os irmãos e abençoava. Mas também a gente vê pessoas que, meu Deus, essa pandemia está matando muita gente, está fazendo isso, fazendo aquilo, causando aquele terror nas vidas. Não adianta. Jesus acordou tranquilamente e ele fez o quê? Repreendeu o vento e a fúria das águas. Eu te repreendo, vento. Pode cessar a fúria das águas. E automaticamente naquele momento cessou e fez uma grande bonança. Então Jesus virou para os discípulos e disse, onde está a vossa fé? A fé não é para você diz que vai na igreja, aí diz, eu tenho fé. Você faz uma reza e você diz, eu tenho fé. Você faz uma oração e diz, eu tenho fé. Eu tenho fé porque eu vou todo domingo na minha igreja, vou 3 vezes na semana na minha igreja. Eu quero ver a sua fé, no momento das situações difíceis. Aí que você vai ter que colocar em prática a sua fé. É quando as coisas estão tudo difícil e você levanta sua mão e diz, em nome de Jesus eu repreendo esse problema. E segue em frente caminhando, acreditando que a solução ela vai chegar. Isso é viver por fé. Fé é você
acreditar naquilo que às vezes todo mundo está dizendo que não vai dar certo, mas no seu coração, Deus colocou no seu coração que você vai fazer isso e vai dar certo. Fé é quando os recursos se acabam, mas você acredita que Deus vai prover. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar se vitimizando, eu sou um coitadinho, eu preciso disso, de ajuda, você tem que me ajudar. Não, a pessoa, ela se levanta e diz, não, Deus vai abençoar. E glória a Deus. Então, Jesus perguntou para os seus discípulos, aonde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. Agora aqui você vai entender por que eles ainda não estavam nesse nível de fé. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Ou seja, eles estavam andando com Jesus, eles estavam no barco com Jesus, já eram discípulos, porém ainda não conheciam verdadeiramente quem era o Filho de Deus. E quantas pessoas elas estão vivendo assim? Elas vão na igreja, elas fazem as suas orações, elas têm os seus rituais de oração, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, são salvas em Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, porque a salvação é dom, é a graça, é um favor imerecido para todo aquele que crê e confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você está salvo, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porém, a pessoa recebe a salvação e ela não continua crescendo no conhecimento do Senhor, e aí ela passa a não conhecer também quem é Ele. Ela limita o poder de Deus, ela limita quem é o Filho de Deus. Eles estavam andando com Jesus, eles já tinham visto outras maravilhas, porém, eles ainda não, eles precisavam conhecer mais de quem era o Filho de Deus. E por que eu digo isso? Pela pergunta que eles fizeram um para os outros. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, vai fazer daqueles que realmente foram produtivos aqui na terra, vai fazer deles governadores durante o milênio. Então, para finalizar, é inevitável passarmos por lutas, por dificuldades, porém, durante a prova, as nossas atitudes vão ditar o tempo, longo ou curto daquela situação. Durante a prova, Jesus ele nos ensina também situações, e a cada dia aumenta mais a nossa fé, porque nós passamos a conhecer mais quem é esse Deus que faz maravilhas. Não importa a situação que você está vivendo neste momento, não importa a situação que você está enfrentando, foque em Jesus, em crescer no conhecimento de Jesus. Não se desespere. Tem pessoas que se desesperam e ficam procurando ajuda em um e no outro. Jesus é a solução para os teus problemas e Ele vai dar a direção correta para a sua vida. Que Deus, Ele te abençoe, em o nome de Jesus.